Bom, meu nome é Lucas Guelha e eu vou apresentar agora minha prova de transferência de calor 1, que é a prova de geração de calor, que é a prova 3. Então, na questão 1, ele nos dá uma parede plana, né, e fala a temperatura superficiais de T1 e T2 e fala que a espessura da parede é 2L e ele pede para ele derivar uma expressão para determinar a distribuição de temperatura, né. Bom, a gente dividiu, né, o meio sendo zero, né, a origem, e para o lado direito sendo L, para o lado esquerdo sendo menos L. E a gente vai desenvolver a equação do calor aqui, né, para a gente chegar na equação da temperatura na distribuição de temperatura em função de C1 e C2. A gente vai utilizar as condições de Coulomb, né, sendo que T, no momento L vai ser T2 e menos L T1. A gente vai chegar nessas duas expressões aqui para T1 e para T2, em função de C1 e C2. A gente vai igualar essas duas expressões aqui para a gente chegar no valor de C1. A gente vai chegar aqui que o valor de C1 vai ser igual a T2 menos T1 sobre 2L. Agora a gente pode pegar esse valor de C1 aqui e substituir em uma dessas duas expressões aqui para encontrar o valor de C2. Fazendo isso, né, a gente vai encontrar que C2 é igual a essa expressão aqui. Portanto, a gente já tem o valor de C1, já tem o valor de C2, só substituir nessa equação essa expressão aqui da distribuição de temperatura. A gente vai chegar numa distribuição de temperatura igual a essa expressão aqui, em função de T1, T2, de geração de calor, do Q, do L. Bom, já na questão 2, é praticamente a mesma coisa, né? A mesma parede plana, com a mesma espessura, só que ele fala que a geração de calor vai em função dessa expressão aqui. Ele pede para a gente derivar a expressão para P total a partir da superfície da parede por unidade de área, ou seja, Q sobre A. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na última, né, que é desenvolver a expressão para a gente chegar no valor de T de x, a distribuição de temperatura, em função de C1 e C2. A gente vai aplicar as mesmas condições de contorno e a gente vai chegar na temperatura de superfície igual a essas expressões aqui, para um C1 e para C2. A gente vai novamente igualar os dois para a gente encontrar o valor de C1, né? Igualando, a gente vai fazer algumas operações matemáticas. A gente vai encontrar que essa parte que vai dar zero, né? Então C1 vai ser igual a zero. Como a gente vai fazer a mesma coisa igual no último, né? Substituir C1 em alguma dessas duas expressões para achar C2. Escolher a expressão 2 aqui, né? A gente vai substituir e vai chegar que o valor de C2 vai ser igual a essa expressão aqui. Agora que a gente tem C1 e C2, a gente vai voltar na equação da distribuição de temperatura e vai substituir. A gente vai chegar nesse valor aqui da distribuição de temperatura. A gente vai usar Fourier, né, para a gente encontrar a expressão de Q sobre A, né? A gente vai passar esse A para lá. E a gente vai substituir esse T de x aqui que a gente tem. E a gente vai fazer algumas operações matemáticas e a gente vai chegar que Q sobre A vai ser igual a essa expressão aqui. Bom, já aqui na questão 3, a questão do cilindros, ele dá um cilindro, né, que tem produzem calor, e ele pergunta quanto calor é liberado para cada cilindro, né? Ele dá algumas outras informações sobre o cilindro. Bom, primeiramente a gente vai fazer praticamente o que a gente fez nas duas últimas, só que agora é cilindro, né? Raio, não é mais comprimento, é quantidade de cilindros. A gente vai desenvolver a equação, né? E a gente vai chegar na distribuição de temperatura, né? T de E igual a essa expressão aqui em função de C1 e C2. Então, quando R for para igual a zero, a gente vai encontrar o valor de C1 igual a zero. E assim, logo, o T de R vai ser igual a essa expressão aqui. Bom, desenvolvendo Fourier, né, a gente vai ter todos os parâmetros que a gente precisa, né? E a gente vai acabar chegando na taxa de calor, substituindo, né, a gente vai chegar na taxa de calor de 498,924 kW. Bom, já aqui na questão 4, nos dá uma placa de cobre, né, e fala que o calor é gerado e ele nos pede qual é a temperatura de superfície da placa. É uma questão mais simples, né? A gente vai só fazer o balanço de energia, né? A energia gerada é igual à energia que sai. A gente vai chegar no valor só substituindo os valores dele, a gente vai chegar no valor de ΔT de 287,143 graus Celsius. A temperatura de superfície é a temperatura ambiente mais o ΔT, né? A temperatura ambiente ele deu, que é 20 graus Celsius. Só fazer a soma, a gente vai ter uma temperatura de superfície de 307,143 graus Celsius. Já a questão 5 é uma questão mais extensa, né?
um projetor de aquecedor elétrico e ele fala a potência, fala vários outros elementos. Ele pergunta para a gente determinar a bitola e o comprimento do fio adequado e a corrente requerida. Depois ele pede para a gente discutir quais efeitos da redução do coeficiente de transferência de calor poderia causar nesses parâmetros, né? Primeiramente a gente vai achar a resistência elétrica, né? Que a gente já tem o Φ já tem o P, a gente vai achar essa resistência elétrica. Com essa outra equação da resistência elétrica, né, a segunda lei de Ohm, a gente vai isolar o L, comprimento do fio, e a gente vai substituir os valores e vai chegar que o comprimento do fio vai ser em função de R aqui, né? Em função do raio. Bom, sendo que a potência é igual a esse parâmetro, a gente consegue fazer o R em função do TS, né? E outra equação em função do L também. A gente vai chegar que TS é igual a essa expressão aqui em função de R, né? Já que a gente vai substituir essa expressão de L que a gente achou aqui nessa expressão em 2 para a gente eliminar uma incógnita. E a gente também tem outra expressão para TS, né? Que a gente vai substituir para também eliminar o TS e ficar só em função de R. Então a gente vai fazer isso, vai substituir 3 nessa expressão aqui e a gente vai ficar só em função de R. Aí é só manipulação em matemática, a gente vai ficar só em função de R, a gente vai achar um raio de 1,6289 vezes 10 a menos 3 metros. Como aí com o valor de R a gente consegue voltar nessa equação aqui, substituir e encontrar o valor do comprimento. A gente vai encontrar um valor de comprimento de 0,5334 metros. A corrente, então o comprimento a gente achou que é o que ele pede, a corrente a gente consegue achar facilmente, né? Só fazer P sobre V, né? A gente vai achar uma corrente de 416,667 A. E a bitola é o diâmetro da seção transversal, né? Então é só a gente multiplicar o raio por 2 e a gente vai chegar na bitola no diâmetro de 3,257 vezes 10 a menos 3 metros. A área ele não pediu, né? Mas a gente pode calcular aqui, que é 8,3356 vezes 10 a menos 6 metros. E ele pergunta qual é o efeito que vai ter na redução do coeficiente de transferência de calor. Bom, a redução do coeficiente de calor, ele vai gerar um aumento de R. Se você gerar um aumento de R, vai aumentar o diâmetro, né? Então, assim vai aumentar vai influenciar no aumento do comprimento do fio e o aumento na bitola também. Bom, já aqui na questão 6, né, ele nos fala um material esférico, né, fala outras informações e pede para a gente expressar a equação diferencial pela condição de contorno e é uma relação entre variação de temperatura via a equação diferencial e pede para determinar a temperatura no centro da esfera também. Bom, primeiramente a gente vai desenvolver essa equação aqui para a gente ficar em função de C1, sendo que com R sendo 0, o C1 vai ser igual a 0, né? E quando o R for 0,05, a gente vai ter a temperatura de superfície de 105 graus Celsius, né? A gente vai chegar no valor de C2 para isso aqui. Como a gente tem C1 e C2, a gente vai só substituir para achar a expressão de temperatura, o que ele pediu na letra A, para achar essa expressão de temperatura em função de a partir das condições de contorno. A gente vai chegar nessa expressão aqui para distribuição de temperatura. Na letra B, ele pede a gente desenvolver, né, a partir da equação diferencial. Então, a gente vai começar desenvolvendo aqui com as operações matemáticas que a gente já conhece, né, de integração. E a gente vai chegar nessa expressão aqui para expressão de temperatura. Já na C, ele pede para a gente calcular a temperatura, né? A gente vai ter todos os valores, é só substituir, né? A gente vai substituir e vai chegar na temperatura de 1685,46 graus Celsius. Então, já aqui na questão 7, né, ele nos dá um fio de cobre, fala algumas informações, que está exposta a uma temperatura, e ele pergunta qual a corrente para que o centro do fio seja 150 graus Celsius. Bom, a gente vai, primeiramente, repetir o que a gente estava fazendo antes, né, de fazer as condições de contorno, né? Quando R igual a 0, C1 vai ser igual a 0, né, e a gente vai encontrar o valor de C2. E a gente vai fazer as manipulações aqui para a gente, na verdade, já que a gente tem duas expressões para TS aqui, a gente vai só igualar para a gente encontrar uma só expressão para TS, né? E já que a gente também tem essa outra expressão para TS, a gente vai substituir para ficar só em função do calor gerado e a gente vai encontrar esse calor gerado aqui
E com a partir de que o que é igual a essa expressão aqui, né? A gente vai chegar, vai isolar o L, vai chegar essa expressão de L aqui. A gente também tem essa expressão aqui da potência, né? A gente pode substituir aqui para ficar com menos incógnitas. E a gente vai acabar cortando a resistência elétrica, né? E a gente vai acabar chegando no valor para corrente igual a essa expressão aqui. Bom, agora a gente consegue calcular o valor de TS, que a gente vai só substituir valores que a gente vai chegar nesse valor aqui para a temperatura superficial. A gente substituindo o TS e outros valores nessa expressão aqui, a gente vai chegar no valor da corrente de 57,39, que é a requerida para ter aquela temperatura lá no fio.